Maranata! Tá fraco, né? Maranata! Graça e paz. Que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família, queridos irmãos, amigos que estão aqui na igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém. Você que está em casa também, um abraço fraterno dessa comunidade cristã. Nós estamos aqui no bairro São Cristóvão, na cidade de Rolim de Moura, Rondônia. Convite para você participar conosco aos domingos, culto às 19h30, quarta-feira, nosso culto também às 19h30 e sábado, 8h45, a igreja abre as portas para louvor, adoração. Depois nós temos a escola sabatina e o culto divino. Você é nosso convidado especial. Você que acompanha através das páginas da Igreja Adventista do Sétimo Dia Nova Jerusalém, Adventista Rondônia, na página da rádio WF Evangelismo Digital. E você que nos acompanha no YouTube, canal Falando de Cristo na Estrada, deixa aí o seu like, um amém, um glória a Deus, seu nome, de onde é que você está assistindo, porque a rede social ela funciona assim, né? O YouTube vê relevância e começa a indicar também para outras pessoas. Querida igreja, queridos irmãos que estão em casa, nós vamos continuar trabalhando então o tema de Apocalipse 14. Então pegue a sua Bíblia e vamos lá em Apocalipse 14, a partir do verso 6. Você que está em casa também pode estar acompanhando, né? Como eu já tinha conversado aqui com a igreja, esse é um tema relevante porque é a mensagem que deve estar sendo pregada a partir do tempo do fim. Nós que somos historicistas, nós adventistas, nós acreditamos, segundo a palavra de Deus, as profecias já reveladas que viraram história. Livro de Daniel, que o tempo do fim começa por volta de 1798. Então nós temos uma mensagem determinada para ser pregada a partir dessa data e é o que nós estamos fazendo. A mensagem é o Evangelho Eterno. Toda vez que você canta a palavra de Deus, de alguma forma você está pregando também o Evangelho Eterno para todas as nações. Toda vez que você abre a palavra de Deus, no estudo bíblico, que você passa essa mensagem bíblica para outra pessoa, você também está pregando o Evangelho Eterno. Mas nós temos uma mensagem específica para a noite de hoje. Oremos então. Querido Deus, amado Pai, nós estamos novamente em Sua presença, Senhor. Santo, santo é o Seu nome. Pedimos perdão pelos nossos pecados e perdão pelas nossas falhas. Lhe agradecemos, Senhor, pelo final de semana e pedimos bênção para a semana que está começando. Pedimos uma bênção sobre essa igreja, os irmãos que aqui estão representando suas famílias, aqueles que não puderam comparecer, que serem visitados pelo Seu Santo Espírito, os queridos irmãos que estão em casa acompanhando através dessa rede social, que Deus derrame uma bênção especial sobre todos. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como nós já trabalhamos pelo menos um tema de introdução e 4 temas sobre o primeiro anjo, eu vou repetir aqui na leitura, mas hoje nós vamos dar um pouco de atenção na mensagem do segundo anjo, segundo mensageiro, que é você e eu, que é essa igreja e também a sua igreja. Apocalipse 14, a partir do verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora de seu juízo, e adorai aqueles que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Não significa que eu não voltarei a falar do primeiro anjo, viu? Tem muita coisa durante o ano de 2025, e nós vamos estar tratando ainda a respeito dessa primeira mensagem. A segunda voz, a partir do verso 8. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. É o tema que nós vamos estar tratando hoje, mas que não se esgota hoje também. A terceira voz, terceiro anjo, a partir do verso 9, diz: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira,
e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Amém, igreja? Amém. Você que está em casa também pode dizer amém, tá? Então, querida igreja, querido irmão, você que acompanha através das redes sociais, nós percebemos, né, na primeira mensagem do primeiro anjo, um chamado ali para a adoração pactual, ética, a Deus Criador, Salvador e Senhor. E a resposta que Deus espera de seus adoradores é reverência, é exclusividade, é obediência, por amor e por reconhecimento de quem Ele é. Apocalipse foi escrito por João, e João escrevendo ali a primeira carta, 1 João, capítulo 3, 24, ele vai reforçar esse chamado à adoração de aliança, dizendo que aqueles que obedecem a seus mandamentos, permanece nele e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. Ainda na primeira carta de João, capítulo 5, verso 3, ele diz: amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis. 1 João, capítulo 2, verso 3, e sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Ok? Então, a verdadeira adoração na Bíblia está associada à obediência aos mandamentos de Deus como resposta de amor a quem Ele é. O Deus Criador. Segundo, o Deus Salvador. Terceiro, o Deus Redentor que voltará para nos buscar em breve. Eu não vou ler Êxodo capítulo 20, mas eu convido você que está em casa a fazer essa leitura, onde estão ali os 10 mandamentos que o próprio Deus escreveu com o seu próprio Deus e entregou a todos nós. Então, irmãos, voltando agora para o tema de hoje, a segunda mensagem angélica, aqui Apocalipse 14, verso 8, e veja que é apenas um versículo. A mensagem do segundo anjo está intimamente ligada à proclamação da primeira que nós acabamos de ler aqui. Ao passo que a primeira mensagem chama as pessoas para adorar ao Deus Criador, a segunda mensagem, ela anuncia a queda da grande Babilônia, que é a contrafração de Deus, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A simbologia da Babilônia no Apocalipse está enraizada na Babilônia histórica. O poder que se opunha a Deus e oprimia o povo de Deus. Então, desde o seu início, lá na Torre de Babel, Babilônia tem sido caracterizada pela arrogância e pela rebelião contra o Senhor. A história da primeira Babilônia, Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo 11, verso 1 até o verso 9. Isaías, ele equipara a Babilônia com Satanás e sua tentativa de fazer igual a Deus. Isaías 14, 4, Isaías 14, 12 até 15. E aqui em Apocalipse 14, verso 8, que nós lemos, a expressão a grande Babilônia está ecoando a jactância, a arrogância do rei Nabucodonosor, retratado lá em Daniel, capítulo 4, verso 30. Então, essa arrogância, ela foi confrontada com o anúncio do juízo divino sobre o monarca e com a realidade de que Babilônia não seria um reino eterno, como imaginava Nabucodonosor, que ela teria fim. No Apocalipse, Babilônia do tempo do fim, Babilônia, no tempo que nós estamos vivendo, simboliza
a trindade que foi cooptada pelo dragão. E aqui o estudo começa a ficar sério. Talvez a gente se machuque um pouco, talvez nós vamos ficar um pouco magoado com a mensagem, mas é necessária. Porque, eu repito, a Babilônia do tempo do fim, do tempo que nós estamos vivendo, simboliza a trindade que foi cooptada pelo dragão. Parte do espiritualismo, parte da igreja de Roma e parte das igrejas evangélicas, protestantes, pentecostais, neopentecostais, da teologia da prosperidade e, pasmem, até da nossa igreja adventista do sétimo dia. Que parte é essa, cooptada pelo dragão? É a parte que se afastou em algum momento da Bíblia, da palavra de Deus, que se afastou do Evangelho eterno, deixou de guardar em algum momento os mandamentos de Deus, os 10, o decálogo, escrito pelo próprio dedo de Deus e entregue em 2 tábuas para Moisés, como lei perpétua e eterna. Essa sessão começa em Apocalipse 11, verso 19. João, ele está vendo o céu se abrir, e ele vê o santuário, e dentro do santuário ele vê a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança estão as 2 tábuas, na primeira 4 mandamentos, que eu disse que é a base da adoração pactual e ética do homem para com Deus. Em algum momento, parte de aqui que eu citei, deixou de guardar os mandamentos de Deus e de ter a fé em Jesus. Ou seja, uma parte que se apostatou. Passam a ser guiados pelo inimigo de Deus, pregando e vivendo heresias, bebendo e dando de beber do vinho de Babilônia. E pasmem, bebe do vinho de Babilônia, evangelho adulterado, corrompido, prostituído, e dá de beber desse vinho, primeiro, para os da sua casa. Depois, esparrama-se por aí esse vinho de Babilônia, ou seja, o evangelho adulterado. E repito, muitos não sabem quem está liderando essa coalizão. Por quê? Porque não conhecem o evangelho eterno. Porque não querem conhecer a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E o próprio Deus diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Mas para muitos é mais fácil o vinho de Babilônia, por ser um evangelho adulterado que se adapta ao meu estilo de vida, que se adapta ao seu estilo pecaminoso de vida. Não exige mudança. Um evangelho fácil, que não exige sacrifício. Eles são chamados de filhas de Babilônia, em Apocalipse 17, verso 5. Colocam-se a serviço de Satanás, talvez, repito, talvez, sem saber ou enganados. Por quê? Porque não buscam conhecimento no Evangelho eterno. Não buscam conhecimento na palavra de Deus, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho. Entram em oposição a Deus, entram em oposição ao povo de Deus, uma forma retratada em Apocalipse 13, de 11 a 18. E é por isso que pregamos dentro da igreja. E pregamos para fora da igreja. Pregamos para irmãos, como parte da missão de pregar o Evangelho eterno. E quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê, infelizmente, já está condenado. Essa confederação religiosa apóstata, repito, é que se afastaram da palavra de Deus, é caracterizada pelo orgulho e pela arrogância
de Babilônia histórica. Assim como a Babilônia do passado, ela se exalta acima de Deus, tentando tomar o lugar de Deus. Em outro sermão eu vou me aprofundar justamente dentro desse pedacinho aqui. Se exalta acima de Deus, tentando tomar o lugar de Deus. Eu vou acrescentar aqui, no próximo sermão, mudando o tempo e a lei de Deus. Mudando as regras estabelecidas por Deus, as regras do pacto ético da aliança. Apocalipse 17 retrata a Babilônia do tempo do fim, que embriaga todas as nações com vinho e as seduz a ter relações ilícitas com ela. Apocalipse 17, 1 a 5, Apocalipse 18, 3. Jeremias diz que Babilônia embriagava toda a terra, do seu vinho beber as nações, por isso enlouqueceram. Jeremias capítulo 51, verso 7. Beberam do evangelho corrompido, adulterado, e enlouqueceram. Apocalipse 13, de 11 a 18. A trindade satânica engana e seduz habitantes do mundo para adorar a besta e a sua imagem. As nações seduzidas vão se associar à Babilônia do tempo do fim, ou já estão se associando à Babilônia do tempo do fim, em busca de segurança econômica e em busca de paz. Apocalipse 18, 3 e depois do verso 9 a 19. Voltando um pouquinho para refrescar a sua memória, o sistema medieval da Idade Média da religião estatal será restaurada e a ferida mortal deste poder será totalmente curada. E olhe para mim, quando falamos do sistema, falamos da popularidade, falamos da aceitação pela maioria, da influência religiosa na política, da influência religiosa na justiça. Na política, no poder legislativo, câmaras municipais, assembleias estaduais, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Executivo, a nível de prefeitura, governo de estado, governo federal, na justiça, das instâncias menores até as instâncias maiores sofrerão influência direta desse poder, cuja ferida está sendo e será totalmente curada. E a união político-religiosa estabelecida imporá uma falsa religião por imposição, controlando a consciência, controlando a conduta das pessoas, usando, por exemplo, os meios de comunicação. Meio de comunicação falado, escrita, televisionado, usando a internet. Os moradores do planeta serão coagidos, aqueles que não aceitarem ou aqueles que resistirem à influência do meio midiático serão coagidos a adorar esse poder religioso e aceitar a sua marca por força. E essa marca é a adulteração do Evangelho eterno. Essa marca é a adulteração da palavra de Deus, especialmente naquilo que se refere à base para a aliança, para a adoração verdadeira, os 4 primeiros mandamentos que Deus escreveu com seu próprio dedo. Então, queridos, os moradores do planeta serão coagidos a adorar esse poder religioso e aceitar a sua marca, que é a adulteração do Evangelho eterno, simplificado nos 10 mandamentos de Deus. Êxodo, capítulo 20, leia. Então a mensagem do segundo anjo assegura ao povo de Deus que esse sistema perverso não durará muito. Essa é uma boa, uma excelente notícia. Ele já caiu e logo chegará ao fim, assim como Babilônia antiga, retratada lá por Isaías 2,19, Jeremias 51, verso 8. Essa Babilônia cairá. Em Apocalipse 14, 8, a repetição dupla da palavra caiu, caiu,
destaca que Babilônia, esse sistema, sem dúvida, chegará ao fim. E por que é importante saber que esse sistema, por que Babilônia, como eu disse lá no começo, formado por pessoas que se afastaram da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus e que não têm mais a fé em Jesus ou a fé de Jesus. Esse colapso é retratado em Apocalipse 18. Eu vou tomar uma água enquanto você abre a sua Bíblia em Apocalipse 18. Você que está em casa também, nós vamos ler até o verso 8. Para que você não fique iludido com a segurança que você talvez tenha agora em estar participando desse sistema falso de adoração e sentindo nele algum prazer. Apocalipse 18, a partir do verso 1. Depois disso, vi outro anjo descer do céu com grande autoridade, e a terra se iluminou com o seu esplendor. Ele deu um forte grito: caiu a Babilônia, a grande cidade caiu. Tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo espírito impuro, covil de toda ave impura e de todo animal impuro e detestável. Porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria de sua imoralidade. Os reis da terra cometeram adultério com ela. Por ela tanto desejar luxo extravagante, os comerciantes da terra enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que disse: saiam dela, meu povo. Saiam dela, povo meu. Não participe de seus pecados, ou serão castigados com ela. Pois os pecados dela se amontoaram até o céu, e Deus se lembrou de seus atos perversos. Façam com ela o que ela tem feito. Dei-lhe em dobro o castigo por seus atos. Ela preparou um cálice de terror para os outros. Por isso, prepare-lhe uma porção dobrada. Glorificou a si mesma e viveu em luxo. Agora retribuam com igual quantidade de tormento e tristeza. Ela se vangloriou em seu coração: sou rainha em meu trono, não sou uma viúva desamparada e não tenho motivo para me lamentar. Por isso, essas pragas, e aqui está se referindo às 7 últimas pragas, a alcançarão num só dia: morte, pranto e fome. O fogo a consumirá por completo, pois o Senhor Deus, quem julga, é poderoso. Glória a Deus, misericórdia. Misericórdia. Saiam dela, povo meu. Deus tem um povo ainda em Babilônia. Uma parte se afastou da palavra e da vontade de Deus. Se apostataram, fazem parte desse sistema babilônico. Mas outra parte serve a Deus no pouco que conhece, ou seja, na igreja católica, apostólica romana, nas igrejas evangélicas protestantes, tem o joio apostatado, mas também tem o trigo. Trigo, fiéis. Eu quero falar com você e de repente não se encaixa na primeira parte, que não faz parte do sistema de Babilônia. Você é um trigo fiel, mas está em Babilônia. Deus diz: sai dela, povo meu. Essas pessoas estão ali por várias razões. São fiéis dentro do pouco que conhece, têm fé, é sincero. Só que não está livre da consequência do julgamento da Babilônia. E Deus, em seu amor infinito, manda seus mensageiros para alertar: sai dela, meu povo. É por isso que nós estamos pregando fora da igreja também, e dentro da igreja também,
Você, meu irmão e minha irmã, você não precisa passar por esse sofrimento, receber sobre si as 7 pragas, a fúria de Deus. Não precisa receber essa punição. E é bom você saber que Deus te ama, e por te amar Ele está pedindo, enquanto é tempo, sai dela, povo meu, para não pecarem ou não participarem dos pecados de Babilônia, para não receber a punição. Aceite o convite agora. Eu quero terminar com alguns versos ainda em Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, verso 20. Jesus, ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vá no nosso canal, Falando de Cristo na Estrada, tem um sermão. O título do sermão é Se Perdendo com Deus no Coração. Como assim? Assista aí no canal Falando de Cristo na Estrada, na playlist Na Igreja. O título é Se Perdendo com Deus no Coração. João capítulo 3, 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu pergunto para essa igreja, pergunto para você que está em casa: você crê? Que nós relatamos da Bíblia, você crê? Se você crê, então, aceite esse convite de Jesus. A hora de tomar a decisão não é amanhã, é agora. Por quê? Não sabemos quando vai cessar a nossa oportunidade. Uma das passagens mais lindas da Bíblia para fechar é Apocalipse 22, verso 7. Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada nesse livro. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Felizes aqueles que lavam as suas vestes, a eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu, Jesus, sou a origem de Davi, o herdeiro de seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. A noiva é a igreja, né? Igreja, diga: vem. Que todo aquele que ouve diga: vem. Para você que está em casa, diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Amém? Para você que está em casa, para você que está aqui na igreja, eu sei que é uma mensagem forte, mas necessária. Nós vamos continuar, tá? Sábado, dia 15, provavelmente estarei na igreja Adventista do Sétimo Dia, Pioneiros. E a gente vai continuar falando sobre Apocalipse 14, porque essa é a mensagem que Deus tem enviado para a sua igreja, para que seja pregada através dela, para todos os povos, para todas as nações, para todas as pessoas desse planeta. Pense nisso, um forte abraço e que Deus lhe abençoe.